Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família, seu dia, o seu novo ano. Sim, feliz ano novo para você. Eu continuo desejando um feliz 2026 que chegou com som, trazendo um som alegre, uma mensagem que foi um presente especial do céu para todos nós. O Senhor olhou e disse: não é hora. É hora de eu derramar algo único na vida do meu povo. Ah, como eu tenho convicção disso. Por isso, mantenha-se focado com os seus, sabe, alinhados. Em nome de Jesus, você é um odre novo. Você tem um vinho novo aí. E você recebeu uma promessa especial. Já começa mandando cantar as vitórias. Pensar muito grande. E fundamenta com uma garantia. Nenhuma ferramenta, nenhuma ação demoníaca, armação demoníaca vai prosperar contra você, né? Isso significa que o diabo, ele sempre vai armar, mas não vai prosperar. Línguas mentirosas e enganadoras se levantam, mas o Senhor já nos deu a palavra. Em juízo tu a condenarás. Então nós estamos assim, seguros, bem fundamentados, garantidos, com coração tão alegre como a palavra do Senhor nos garante. Já nos manda cantar, nos alegrar. Canto a estéreo. Canta, canta, é tempo de cantar. Louve o Senhor. Cante antes de ver. Adore-o com a força da sua vida. Engrandeça o nome dele. Não tema nada. Fica com a palavra de Deus e focado em coisas relevantes, naquilo que se pode dar louvor, não é o que a Bíblia fala? Pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que se pode dar louvor, no que é excelente. O justo não teme más notícias, foi o que o salmista disse. Porque o justo está fundamentado em algo maior, que é na palavra de Deus. Ela não volta vazia. Ela é poderosa e ela cumpre o propósito pelo qual foi enviada. Tudo que nós temos que fazer é nos agarrar à palavra. Todas as pessoas que eu vejo agarradas à palavra, elas estão fortes, vibrantes, você vê energia, você vê uma resiliência, uma determinação, uma constância. Por quê? Porque elas estão fundamentadas na rocha. Então elas não temem o que todo mundo está temendo. Aliás, nós seguimos, né? Quem está fundamentado na palavra segue todas as orientações da palavra, como o que Jó falou. O que eu temia me aconteceu. O que eu receava veio sobre mim. Então, não, o Jó já deixou lá, não tema nada, porque você vai atrair exatamente aquilo que você está temendo. Não viva com medo.
Se recuse a viver com medo. Não tema. Não tema. Nós encontramos um não tema para cada dia do ano. Se recuse a ceder para o medo. Não deixe o medo parar você. Não deixa más notícias pararem você. Não deixa nada assombrar você. Apenas pegue a palavra. Porque o diabo, ele vem para enganar e ele quer as pessoas envolvidas com aquilo que vai derrubá-las. E se você der lugar ao que o diabo, a tudo que o diabo quer que você dê, você não vai a lugar nenhum. Você vai se entregar a um sentimento de que você não pode, não consegue, é incapaz, vai se frustrar, vai perder a força, vai perder a energia, vai perder o foco. Por isso que o Senhor falou tanto, ainda o conselho dele para Josué foi: não olhem. Não olha para a direita nem para a esquerda. Ó, tem muito. Você vai encontrar muitas distrações nesta terra, mas você não pode se distrair. Também não olha para trás, né? Não vivam de passado. Sigam em frente. Eu tenho uma coisa nova. Mantenha o pensamento nas coisas, mantenham os pensamentos nas coisas do alto. Permaneçam focados no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Se livrem dos embaraços. Corram a corrida que foi proposta a vocês. Continuem. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Então, eu tenho um alvo. Paulo disse, eu tenho um alvo. E eu vou me manter focado neste alvo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos orientações claras para viver a nossa vida. Nós fomos chamados para uma grande vida. O povo de Deus é o povo mais poderoso da face da terra. O povo de Deus é comparado à águia, a leões, né? Leão, leoa, boi selvagem. O povo de Deus jamais é colocado como algo frágil e incapaz. Não, o povo de Deus é um povo que voa alto como a águia. É um povo que não se deita enquanto não derrota os seus inimigos. Tem a força do boi selvagem. Quer dizer, é um povo que não pode ser domesticado por Satanás, pela cultura. É um povo que não é domesticado. É um povo que tem um líder, que tem um guia, que tem um caminho, que tem um alvo, que tem uma esperança firme, que não tira os olhos daquilo que é grande, daquele que fez o céu e a terra, aquele que é o Todo-Poderoso, que abriu o Mar Vermelho, que foi com Davi e derrotou o Golias, o gigante. Então, o povo de Deus não teme os gigantes, porque a Bíblia está cheia de guerras impossíveis, de vitórias que eram impossíveis, guerras que o povo de Deus enfrentou que eram impossíveis de serem vencidas. Mas o Senhor entregou, está escrito lá, o Senhor dava vitórias a Davi. O Senhor deu vitória ao seu povo. O Senhor dava vitórias a Israel. Ele não mudou. Não mudou. E em Cristo, nós somos mais que vencedores, que significa lutar com a vitória. Quando você entra num problema, você já sabe
que a vitória é sua. Você já sabe, porque Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Isso significa que se um problema chegou na minha vida, ele já chegou com a graça, eu já tenho a graça para enfrentar e sair vitoriosa. Então, olha, como começa é muito importante. Sabe, começar bem, mas terminar bem tem que ser o nosso foco. Então, tenha um plano para a sua vida, sabe? Um plano bíblico. Um plano de liberdade. Não deixa nada escravizar você. Planta a boa semente, porque o que você planta é o que você vai colher. Se alinha com Deus. Permaneça focado naquilo que te dá esperança, que nos dá esperança, que nos leva além. Não se distraia com nada. Nós não temos nada melhor para fazer do que buscar a Deus. Busca a Deus com a força da sua vida, decida que você não vai passar por esta vida de forma rasteira, sabe? Uma vida rasteira, mediana, pequena. Não. Levanta. Decida que você vai viver no mais alto nível, ter uma vida de excelência, onde você vai ser diligente e não negligente, e vai fazer o que tem que ser feito e não o que tem vontade. Não viva pela alma, viva pelo espírito. Todas as pessoas que eu vi viver a vida pela alma, pessoas almáticas, eu vi pessoas infelizes, frustradas. Eu nunca vi uma pessoa almática realmente vitoriosa. Nunca. Todas as pessoas que eu encontrei movidas por sentimentos, por emoções, por vontades, foram derrotadas. Você não faz o que está sentindo. Você faz o que sabe. Fica com o que você sabe que é certo. Se alinha à palavra. Creia na verdade da palavra de Deus. Foca coisa grande e não miséria. Ouça, Israel. Tira Israel, põe seu nome. Ouça, Cléo. Ouça, João. Ouça, Maria. Ouça. Coloca seu nome aqui. Hoje é hoje. Porque ontem já foi. Amanhã nós não temos. Né? O passado, ontem é passado. Eu não posso mudar. Mas eu posso pegar o presente, o hoje, o dia que se chama hoje, e fazer algo a respeito. Você tem uma vida para viver. Seu coração está batendo. Você pode até ter muitos problemas, mas você tem vida. E se você ouvir a Deus e se alinhar com Ele, e começar a fazer escolhas alinhadas à palavra, você vai sair de tudo isso e vai para um lugar altíssimo. Hoje, você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. Aqui fala de um povo que estava transicionando. E o Senhor tá aqui dizendo, vocês estão em transição, vocês estão agora prestes a atravessar o Jordão, vocês vão para o outro lado. E o Senhor não tem nos prometido isso? É hora de ir para o outro lado? É hora de vivermos coisas que ainda não vivemos? É hora do estéril, cantar as suas grandes vitórias e esquecer um tempo que não vai voltar?
É tempo de você conquistar cidades, olha só, nações, entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você. São conquistas maiores. É um negócio que você não tem nem mente, né, para entender. O Senhor estava dizendo, ó, as conquistas de vocês vão ser maiores e mais poderosas do que vocês. Ou seja, o que vocês vão conquistar é muito maior do que vocês. É impossível. Mas eu já estou dizendo, vocês vão conquistar nações maiores e mais poderosas do que vocês. Vocês vão ocupar lugares impossíveis, patamares impossíveis. Ouça a palavra. Acredita na palavra, não é a palavra da Cleo. É a palavra de Deus. Não é a palavra de um homem. É a palavra de Deus. Deus está falando aqui de conquistas, de lugares impossíveis, que sem Deus você não chega lá. Mas quem pensou que chegaria sem Deus, né? Só um tolo. Nós temos Deus, que nos garante vitórias impossíveis, conquistas impossíveis, lugares impossíveis, resultados impossíveis, realizações impossíveis. Ele está dizendo para eles, vocês não têm capacidade para isso, vocês não têm força para isso, mas eu sou com vocês. Vocês não têm os recursos para isso. Vocês não têm o treinamento para isso. Vocês não têm. Mas eu tenho. E vocês estão indo, estão atravessando um período, estão saindo de um lugar para outro, porque eu sei que é. Nós estamos realmente em transição. O Senhor está nos tirando de um ponto e nos levando para outro. Nós estamos atravessando o nosso Jordão. E ele está aqui dizendo, e é para conquistar nações maiores e mais poderosas do que vocês. Nações, olha aqui, ó, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. Por que o Senhor usou essa expressão? Porque eles estariam diante de algo tão grande que, dentro da perspectiva deles, eram muros que iam até o céu. Eles nunca tinham visto coisas tão grandes, desafios tão grandes. Eram desafios muito grandes. Mas que o Senhor disse, vocês vão conquistar. Vocês vão conquistar. Eu gosto de ilustrar com a minha própria história, quando eu cheguei em São Paulo. Então, isso aqui era tão grande, impossível, sabe? Sabe um negócio assim, intransponível? Sabe muralhas impenetráveis? Então, quando eu olho para trás e me lembro de palavras como esta aqui que o Senhor me deu, e isso já é passado, né? Nós já vivemos uma realidade totalmente diferente. Eu me edifico, porque isso fundamenta a minha vida, fundamentou a minha vida para me levar a dar outros saltos e também dar esperança para outras pessoas que hoje estão diante de situações assim gigantescas, né? Diante de muralhas impenetráveis como eles estavam, né? Muros que iam até o céu, né? Dentro da perspectiva deles, daquela nova realidade. Porque às vezes Deus nos leva para uma realidade que é grande demais para nós. Que a gente olha e fala, Senhor, mas como? E ele diz, pela fé. Não foi o que a Maria, não foi a resposta do anjo para Maria? Mas como?
que eu vou viver isso? Como se eu sou virgem? Pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito. Como que nós vamos viver resultados que nunca vivemos? Pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito. É pela graça, é pelo favor de Deus. E ele está dizendo aqui de conquistas, ele está falando de conquistas muito grandes. O povo é forte e alto. Quer dizer, o que você vai enfrentar é forte, é grande. São enaquins, ele está falando, são gigantes. Vocês vão enfrentar gigantes. Você já ouviu falar deles, até conhece o que se diz, quer dizer, tinha fama. Quem é capaz de resistir aos enaquins? Tinha fama. Quem é que pode enfrentar isso aí e vencer? Quem é capaz de resistir a um desafio desse? Quem é capaz? Tinha fama, tem coisas que já chega com uma fama assim de impenetrável, intransponível, incapaz de vencer. Já chega, por exemplo, uma enfermidade. Tem gente que ele já recebe o diagnóstico, por exemplo, de um câncer desse jeito, ó. Impossível de vencer. Ele já recebe uma notícia com essa frase. É impossível. Isso é grande demais. Então pode ser uma enfermidade, pode ser um problema, um desafio, não sei, não importa. O que pode ser qualquer coisa, né? Muitas coisas que são grandes demais. Mas que o Senhor já vem e diz assim, mas eu dou vitória a você. Olha só, quem é capaz de resistir aos enaquins? O povo de Deus. Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você. Olha o que Deus está falando para você. Como fogo consumidor. Quem pode resistir ao fogo, gente? Um Deus que está dizendo, ó, não tema, eu vou chegar primeiro como um fogo consumidor. Eu já vou chegar, de que maneira? Como que Deus vai manifestar? Como fogo, consumindo os obstáculos. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. Quer dizer, é Deus quem dá a vitória. Ele está dizendo, eu chego como um fogo consumidor, exterminando, subjugando o inimigo. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Como o Senhor lhe prometeu. Você vai subjugar, você vai expulsar, como o Senhor prometeu. Você vai prevalecer, como o Senhor prometeu. Você vai vencer, como o Senhor prometeu. Você vai até o fim e vai terminar em vitória, como o Senhor prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel. Pega a palavra. É a palavra de Deus para o nosso coração. Pega a palavra e creia na verdade. Aquele que fez a promessa continua poderoso, vivo. É o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor dos Exércitos, que nunca falhou, nunca abandonou o seu povo. Não, ele não nos frustra. Não, ele prometeu, você não tema, você não vai ser, leia Isaías 54, você não vai ser decepcionado nem envergonhado. Então levanta, o ano é novo, nós estamos nesta fé, meus projetos de conquistas para 2026, ano que chegou com som alegre, mandando você cantar. Então, canta a sua vitória. A despeito de tudo, mantenha-se focado na sua vitória. Tá aqui, ó, pega uma palavra como esta aqui, ó, e vá repetindo. Vá colocando os nomes dos seus enaquins, dos muros que são altos demais, dos desafios, e vai repetindo. O Senhor está indo à frente, como um fogo consumidor, e já me deu a vitória. Você
já entrou neste ano com a vitória, porque o Senhor já nos mandou, desde o início da palavra, cantar, agradecer, fazer um culto em ação de graças, louvá-lo pela sua bondade. E é assim que nós vamos caminhar até o fim, segurando aquilo que Ele nos prometeu. Levante-se com alegria, com espírito de louvor e adoração, de gratidão, e mantenha-se firme na promessa, porque a palavra, ela não volta vazia. Eu tenho dito e vou repetir, eu esperei por este ano a minha vida toda. Eu creio na promessa, eu creio na bondade do Senhor. Eu sei o que Ele está fazendo e eu oro continuamente para que nenhuma pessoa que tem tido acesso a essa oportunidade a despreze, se distraia, porque a oportunidade que Deus está nos dando é grande demais, é maravilhosa demais. Esse é o tempo do Senhor para nós, é a nossa hora. Levante-se com fé. Mantenha-se focado naquilo que é relevante, Deus e a sua promessa. E continue crendo, porque é tempo de cantar. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. Peço que essa palavra, Senhor, tenha possuído os corações, alegrado, fortalecido, levantado o teu povo. Um povo cheio de esperança, de confiança. Um povo que não se rende, que não se entrega, que não se curva. Ah, Deus, um povo que permanece firme naquele que é vivo e verdadeiro, naquele que prometeu e nunca falha, que é o Senhor, o Todo-Poderoso. O Senhor é o Todo-Poderoso. Foi assim que o Senhor se apresentou a Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse, Senhor, de vitórias, de milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância na vida destes fiéis, porque o Senhor é aquele que dá poder para conquistar riquezas. Senhor, levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde este programa estiver chegando, que esta palavra tenha envolvido o seu povo, Senhor, nessa atmosfera de poder, que eu deixe um povo envolvido nesta atmosfera de poder, porque há uma atmosfera de poder, Senhor. Este ano trouxe para nós esta palavra, uma atmosfera de poder, Senhor, de que não há como falhar, mas tocando, crendo e agradecendo pelo cumprimento dela. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, esse trabalho maravilhoso. 25 horas de clamores e todas as reuniões, porque em tempo de propósito nós não paramos. Estamos continuamente trabalhando, clamando, invocando os céus. Domingo, Santa Ceia de fevereiro, segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2026. Vai ser um dia maravilhoso. Levante-se, foco na coisa certa. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.